Na sequência do Conexão Rural deste sábado, nós vamos apresentar agora 2 trabalhos de reportagem que fizemos durante a semana. O primeiro deles foi na posse da nova diretoria e do Conselho Fiscal da Confederação Nacional da Agropecuária, que aconteceu na terça-feira no Centro Internacional de Eventos em Brasília. Tomaram posse o presidente, os vice-presidentes, diretores e também Conselho Fiscal da CNA, que foram eleitos no último dia 7 de outubro. Na presidência, reeleito João Martins da Silva Júnior, da Federação Baiana da Agricultura. E na primeira vice-presidência, Gideão Silveira Pereira, que é o atual presidente da Farsul, que deixará o cargo agora na transição de 2025-2026. É o primeiro dirigente gaúcho a assumir um cargo tão alto dentro da hierarquia da Confederação Brasileira da Agropecuária. Completando a diretoria, o segundo vice-presidente é Antônio Pitangui de Salvo, presidente da Federação Mineira da Agricultura. O primeiro vice-presidente de Finanças, Humberto Miranda, da Bahia. Segundo vice-presidente de Finanças, Muni Lourenço Silva Júnior, do Amazonas. Primeiro vice-presidente de Secretaria, Marcelo Bertoni, do Mato Grosso do Sul. E na segunda vice-presidência de Secretaria, José Amilcar de Araújo Silveira, da Federação Cearense da Agricultura. Nós começamos esse trabalho. Nós começamos essa série de entrevistas e também das manifestações com uma conversa que tive com Gideão Silveira Pereira, que, portanto, passa a ser agora o segundo homem no organograma de diretoria da CNA. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: é a primeira vez que um dirigente gaúcho chega num posto tão alto da Confederação Brasileira. O que significa isso para o senhor pessoalmente? O que significa para os pares que o senhor representa também para a agricultura do Rio Grande do Sul? Alex Soares, eu diria que a essa altura do campeonato, quase que ex-presidente da Farsul. Teremos lá o nosso querido amigo Domingos Velho Lopes, que estará na liderança da nossa grande federação, federação mais antiga do Brasil. E eu tenho sim muito orgulho, o primeiro gaúcho que chega à primeira vice-presidência da nossa grande Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, muito bem dirigida e capitaneada pelo presidente João Martins da Silva Júnior. O presidente João, nesta gestão que está se encerrando, já tinha me convidado e eu exerci o papel de segundo vice-presidente, além de estar na diretoria de Relações Internacionais da CNA. O que me deu uma visão de mundo e uma visão do continente chamado Brasil. Uma oportunidade que a CNA me deu. E o presidente João sempre me cobrava muito a presença mais assídua na CNA, o que não me era possível, em função, evidentemente, de estarmos lá com a nossa Federação da Agricultura, que não me permitia, evidentemente. Aí ele me convidou, que muito me honrou, e muita responsabilidade está me trazendo, para ser o seu primeiro vice-presidente, e com uma exigência: eu te quero mais presente na nossa CNA, aqui em Brasília. O que evidentemente vai trazer uma mudança de vida pessoal, não pode ser diferente, onde eu estarei nesses próximos 4 anos mais próximo da CNA, até porque eu não tenho mais a responsabilidade de presidir a nossa federação. Então, vai ter mudança de vida, evidentemente, estarei mais presente, temos muitos projetos pela frente, que o presidente João é um homem muito observador e que enxerga longe. Ele está vendo as coisas acontecerem lá na frente e vai exigir mudanças dentro do nosso sistema CNA, que ele já colocou hoje na reunião da nova diretoria e do colegiado das 27 federações, pela ocasião da posse oficial.
Pois é, dentro desses projetos, dessa prioridade, é bem claro que o presidente da CNA, ele trabalhou muito forte na questão da extensão, né? Um orgulho para ele dizer que ele superou aquele número imaginado inicialmente de produtores beneficiados por esse trabalho do Senar todo aí. A gente tem a TEG, a gente tem outros programas do Brasil inteiro. E agora nesse mandato, continua sendo esse foco a extensão e o que vem mais pela frente, presidente? É um pouco cedo ainda para dizer o que vem pela frente, porque na realidade o Senar Nacional ele vem num crescendo. E o Dr. João no seu discurso falou muito bem, cada coisa a seu tempo, e é o que vem acontecendo. Veja bem, o Senar lá atrás ele era apenas levava cursos aos funcionários rurais, aos colaboradores do campo, levava promoção social em menor escala. Aí o Dr. João saiu deste mandato dele, achou que o Senar precisava ir mais longe, ou seja, levar assistência técnica e gerencial aos produtores rurais de qualquer tamanho. E realmente chegamos aí, creio que estamos com mais de 480 mil produtores com assistência técnica e gerencial gratuita. Evidentemente que nós continuamos tendo os grandes desafios. E o Senar, a nível nacional, ele começa a investir em algumas escolas, a exemplo daquela que nós estamos fazendo pela Farsul, pelo Senar do Rio Grande do Sul, lá em Ilha Negra. É um exemplo de escolas que estão sendo feitas no Brasil. E um grande desafio, não só pelo avanço tecnológico da agricultura brasileira, como aquilo que vem aí, que se chama IA, que é a inteligência artificial, que é algo que já o Senar começou a caminhar, começou em alguma coisa no seu estado, evidentemente, na Bahia. Então são os novos desafios que se estão apresentando. Mas o fundamental, ainda para mim, é o papel da CNA aqui em Brasília na defesa intransigente dos produtores rurais. Segurança jurídica, direito de propriedade, questões ambientais, que a CNA trabalha com muita fortaleza. Essa aliança da CNA com o Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar da Agropecuária, que faz a defesa do produtor rural sob o ponto de vista político, que afinal de contas a nação brasileira hoje é uma nação dividida ao meio, e assim é que está se apresentando nesse cenário, com duas ideologias num embate muito forte, e a CNA tem que estar nesse embate, mas na defesa de que ela representa, porque na realidade, sem nenhuma falsa modéstia, nós somos o setor mais importante da economia brasileira hoje. E isso é uma conquista árdua do produtor rural brasileiro, do agricultor brasileiro. Então a CNA está dedicada extremamente nesta defesa, para que o produtor tenha a segurança necessária para continuar, evidentemente que progredindo para o bem da nação brasileira. O senhor estava falando aí, eu me lembro e faço aqui um pouquinho da história do Brasil, né? Nós tivemos a indústria muito forte por muito tempo protagonizando, a elite industrial paulista, gaúcha até, brasileira, enfim. E o setor, e eu acompanho, o senhor acompanhou mais do que eu ainda, de pires na mão, nos gabinetes de deputado. E hoje eu estava analisando aqui, eles estavam em massa aqui, senadores, deputados, eu vi agora há pouco aqui o ministro Gilmar Mendes. É o prestígio de um setor que só tem prestígio por causa da força, por causa da articulação também, né, presidente? Nós temos um presidente absolutamente republicano nos seus atos, uma seriedade ímpar na condução da nossa CNA, que ele tem entendido o papel da CNA e mantém esta entidade no papel que ela merece, porque nós temos que ter esta representatividade, esta seriedade que é necessária no nosso país,
com a responsabilidade de levarmos levarmos esse aspecto institucional para que chegue na base do produtor, para que o produtor saiba que na sua representação tem muita dignidade. Esse é o papel deste presidente e ele tem conseguido, sim, transparecer muito isso. Tanto é que neste ato de posse, que culminou com a festividade, a ocorrência das grandes autoridades do cenário nacional que tem a respeito e a respeitabilidade por aquilo que a CNA não só faz, como propaga também. Eu, como jornalista que acompanho já o senhor já há bastante tempo, mesmo antes da presidência da Farsul e mais com assiduidade na presidência da Farsul, por tudo que eu já vi do senhor, por tudo que eu já narrei do senhor, pelo seu jeito de ser, pelo entendimento das coisas, o senhor chegou a esse posto, nada mais do que isso. E eu, na condição de jornalista que te acompanhei, teu amigo também, me orgulho muito desse momento hoje aqui, de estar testemunhando esse momento de ascensão, um momento de felicidade, de alegria, é quando a gente olha para trás e olha, eu fiz a coisa certa. E eu tenho certeza que de tudo isso aí vai vir coisa muito boa ainda em prol da coletividade. Conexão Rural e o Alex Soares. O Alex Soares começa a sair pelo Brasil, saindo lá do seu reduto de Camaquã, indo a COP, agora vindo aqui. E eu sei que mais do que estar na posse da CNA é me prestigiar, pelo qual eu fico muito honrado, Alex, pela tua presença aqui, porque realmente é uma responsabilidade muito grande, porque chegar a esse ponto de estar nesses próximos 4 anos na primeira vice-presidência da CNA, é o coroamento, eu diria assim, de um trabalho que com todos os meus pares, os nossos pares, o meu grupo, o nosso grupo, Farsul, é que me trouxe aqui. Não é o papel de uma pessoa só, não. Isso é o trabalho de um grupo que eu respeito muito, que eu tenho uma relação muito profunda, que é o grupo que geriu a Farsul, a nossa diretoria da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o nosso colegiado de sindicatos, o conjunto desta obra que fez com que a Farsul aparecesse neste cenário que hoje tu andas visitando. A exemplo que fizeste na COP, a exemplo que viestes agora aqui. Então é o trabalho de uma federação, de um grupo de pessoas que se dedicaram a ela, que eu sou muito grato, e esse grupo, essa unidade de pensamento e de ação na nossa Farsul é que trouxe a Farsul à vice-presidência da CNA. Não foi outra coisa. De 11 edições do Conexão Rural, o senhor não foi apenas um, porque realmente estava viajando para fora. Aí o senhor acha que não é obrigação minha estar aqui hoje? Pô, pelo amor de Deus, meu amigo. Parabéns. Amigo Alex, muito obrigado. Eu que agradeço por tudo, pela parceria. Vem aqui que eu te dou um abraço na frente da câmera. Esse aqui é importante, a amizade com esse querido amigo repórter, que tão bem sabe colocar os anseios, as gravidades e as conquistas do nosso mundo rural. E eu sou muito agradecido e aprendi muito com o senhor e tenho aprendido ainda. Um abraço. Valeu, querido. Munir Lourenço Júnior, que agora assume aqui na CNA também a vice-presidência de finanças, né? Nos fale um pouquinho sobre essa ascensão também na CNA, a participação do seu estado, né? A representatividade do seu estado nessa que é a confederação que representa toda a agricultura do Brasil. É uma grande honra, não é? Poder estar representando o meu estado do Amazonas e a região norte do país, que é uma região que tem se caracterizado com várias áreas de fronteira agropecuária, e ter um espaço na diretoria, uma recondução na diretoria da CNA. A CNA, que com certeza é a entidade máxima de representação do agro brasileiro e é uma verdadeira trincheira permanente em defesa de todos nós produtores rurais brasileiros, e mantendo uma interlocução
junto ao Congresso Nacional, à esplanada dos ministérios, às autoridades, sempre lutando por melhores dias para o agro brasileiro, que com certeza é um setor hoje cada vez mais fundamental para a economia brasileira, e é uma grande satisfação participar dessa diretoria sob a liderança do nosso presidente João Martins, que com certeza é uma liderança firme, atuante e que vem trazendo a CNA cada vez mais para um patamar de alta credibilidade e respeitabilidade junto ao país e, sobretudo, junto à classe rural. Agora, seu Munir, nós temos um Brasil tão diverso, né? Nós temos muitas agriculturas, muitas pecuárias nesse Brasil, né? E nós temos também, eu me lembro que a primeira vez que eu lhe entrevistei, o senhor falou da Amazônia, repercutiu muito. O senhor falou sobre a produção primária da Amazônia. E agora, recentemente, nós tivemos a COP. Infelizmente, não conseguimos fazer aquela nossa entrevista que nós queríamos no final. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das mensagens deixadas pela COP, já que o agro também teve um protagonismo lá, né? É verdade. A COP 30, a nossa avaliação é que o resultado foi positivo para o agro. Principalmente a partir da iniciativa inédita da AgriZone. É uma iniciativa liderada pela Embrapa, com apoio do sistema CNA-Senar, e que pôde mostrar ao mundo que acompanhou a COP30 realmente toda a grande contribuição do produtor rural brasileiro, do agro brasileiro, com tecnologias de agropecuária sustentável. O Brasil na vanguarda da produção agropecuária sustentável a nível de mundo. E, consequentemente, a partir dessa iniciativa, nós tivemos a condição de superar muitas desinformações, narrativas que existiam, falaciosas a respeito do agro brasileiro. Então, acreditamos que o agro brasileiro saiu maior na COP30 e o mundo tendo uma melhor compreensão sobre o agro brasileiro e o compromisso do agro brasileiro em produzir alimentos e também contribuir com a sustentabilidade ambiental. E nesse mundo de mudanças climáticas, a gente precisa também das verdades e elas virem à tona, como veio na COP. A sociedade, me parece, e agora eu falo a sociedade brasileira, também passa a ter um novo conceito sobre o setor primário, né? No que diz respeito a isso também, nessa questão ambiental. Exatamente. A própria opinião pública nacional também, com a COP30, pôde ter uma melhor compreensão, porque a grande massa de formadores de opinião muitas vezes não estão na Amazônia e no próprio Brasil tem dificuldade de compreender a dinâmica da Amazônia, que não é só uma floresta, é a maior floresta tropical do mundo, mas nós temos lá praticamente 30 milhões de brasileiros que vivem lá e que precisam ter geração de emprego e renda, e que lá também tem um mundo rural, né, de mais de 1 milhão de unidades produtivas rurais, e que tem uma importância muito grande em termos de abastecimento de alimentos para a população dos mais de 500 municípios da Amazônia. Então, a COP30 também proporcionou uma melhor compreensão para os brasileiros também sobre a Amazônia, sobre o agro na Amazônia e o agro como um todo no Brasil. Lhe agradeço, quero lhe desejar boa sorte, parabéns por todo esse trabalho que vocês têm feito aí, o senhor Gideão, o João Martins, todos os diretores aí, e desejar que Deus acompanhe vocês nessa nova caminhada. Muito obrigado, amém a todos nós. Após serem empossados, os vice-presidentes falaram à imprensa durante a solenidade. Vamos às falas, começando com Antônio Pitangui de Salvo, presidente da Federação da Agricultura de Minas Gerais. Mais do que nunca, continuar representando bem esses milhões de produtores rurais brasileiros que tanto precisam de uma representação competente com a altura do que eles fazem no campo. O brasileiro do campo produz muito bem, gera riquezas da porteira para dentro, gera riquezas para o país, mas precisa de uma representação forte. E aí nós precisamos de uma representação não só institucional forte, mas também politicamente forte, para que o produtor possa ser mais bem reconhecido e fazer o papel tão importante que é gerar segurança alimentar de forma sustentável, viável economicamente e socialmente. Então é o papel nosso da CNA, capitaneado pelo presidente João Martins, continuarmos fazendo com que esta entidade represente esse homem e essa mulher do campo
cada vez mais forte. Vice-presidente, tem um desafio para o ano que vem comparado com esse ano, né? São mais desafios, mais dívidas, uma margem de lucro menor no setor e teve um 2025 muito bom, com números positivos que contribuíram para a economia brasileira. Como relacionar esse objetivo que foi cumprido esse ano com os desafios do ano que vem? Os desafios em momento algum param. Desde a década de 80, quando éramos importador de alimentos e transformamos esse Brasil, principalmente o cerrado, o solo subcerrado, uma vegetação em degeneração, e transformamos esse no maior celeiro do mundo, com tecnologia brasileira, graças à pesquisa feita aqui nesse nosso país, e a soja tomando conta com algodão, com milho, com sorgo, com os bovinos das raças zebuínas que vieram lá da Índia, nós estamos fazendo esse Brasil crescer e os desafios vão a cada ano. Tivemos problemas climáticos nos últimos anos que afetou muito a nossa cafeicultura, afetou muito alguns produtos, como a soja, como o milho, em várias regiões brasileiras. O desafio é trazer a tecnologia para cada um dos pequenos e médios produtores para que eles possam continuar produzindo e serem viáveis. O ano que vem temos um desafio ainda maior, porque temos um ano político e precisamos nos posicionar de forma firme para que a gente possa fazer os nossos futuros representantes entenderem a importância do homem e da mulher do campo aqui no Brasil. Para tarifaço, queda no preço das commodities, um cenário geopolítico sensível, isso vai exigir mais na CNA? Sempre exigiu. Nós sempre fomos exigidos e sempre entregamos o que o Brasil nos pediu. Por isso, o reconhecimento da população, principalmente da grande maioria da população urbana do nosso país, precisa continuar entendendo quem são esses homens e mulheres que trabalham todos os dias, de sol a sol, para garantir o sustento das próprias famílias que lá no campo estão, mas mais do que isso, garantindo segurança alimentar para os 220 milhões de brasileiros e para mais 800 milhões de pessoas. Os desafios vão continuar. Vamos ser atacados internamente por ideologias que nos desconhecem e externamente por concorrentes nossos que nos atacam, mas nós sabemos defender e vamos continuar pacificamente, mas sem arredar o pé, fazendo o nosso papel de gerar segurança alimentar aqui no Brasil. Como é que o senhor vê a parceria Brasil-China nesses próximos 4 anos e quais as principais áreas de cooperação possível? As parcerias, seja ela com a China, seja ela com a União Europeia, seja ela com os Estados Unidos, seja ela com qualquer grande, médio ou pequeno país, é interessante para nós. O que nós aprendemos a fazer nos últimos 40 anos foi transformar um país que dependia de alimento externo, dependia do alimento do clima temperado, como o mundo inteiro fazia, e gerou não só a segurança alimentar, mais uma vez, repito, aqui para o nosso país, mas crescemos, geramos superávit. A China só teve esse crescimento nos últimos 15, 20 anos, graças à comida que nós produzimos aqui e exportamos para lá. Se ela não tivesse o nosso alimento, a China não tinha crescido o que ela cresceu. Então, parceiros comerciais, diferente de ideologias políticas, é uma coisa e nós temos que respeitar. Mas comercialmente nós temos que saber comercializar, saber oferecer os produtos e o Brasil é o único que pode continuar fazendo, propiciando não só o crescimento do nosso país, mas o crescimento do mundo como um todo, gerando comida que tanto precisam nesses países que estão crescendo e emergentes. Vamos continuar tendo uma boa relação com a China, vamos continuar tendo uma boa relação com a União Europeia, vamos continuar tendo uma boa relação com os Estados Unidos, como sempre tivemos, produzindo e vendendo alimentos de altíssima qualidade para esse país. Fala agora o primeiro vice-presidente de Finanças, Humberto Miranda Oliveira, da Federação da Agricultura da Bahia. Bom, o país passa por um ano especial, um ano de eleição, um ano onde a gente tem alguns problemas econômicos, o setor passando por um momento difícil, um momento onde o endividamento do setor tem aumentado e nesse momento a CNA, as federações estão extremamente unidas na defesa, na representação do produtor, para que a gente possa fazer essa travessia desse momento difícil que o setor está passando, onde as commodities tiveram uma queda nos preços das nossas commodities, o aumento do custo de produção, e isso de alguma forma tem dificultado o setor. Então é um momento de transição e que a gente espera que 2026
com o clima estável que nós estamos tendo, uma previsão de clima estável, de uma produção recorde de grãos novamente em 2026, a gente possa colocar a condição econômica do produtor no lugar que deve estar sempre, que é um lugar de adimplência e que ele continue trabalhando para ajudar o Brasil. A inovação e a tecnologia foi o que nos trouxe até aqui. O setor agropecuário brasileiro é um exemplo de sustentabilidade, de produtividade, de produção para o mundo inteiro. E foi a inovação, a ciência, a tecnologia que nos trouxe até aqui. Mas nós temos um desafio muito grande. O Brasil é um país muito desigual ainda do ponto de vista da sua produção. Os grandes produtores tiveram um acesso maior à tecnologia e inovação e que deu essa alavancagem na produção e na produtividade do agro brasileiro. Mas nós temos um desafio ainda muito grande com os pequenos produtores. E o presidente, na sua fala, falou da importância que o Senar tem. O Senar, por ser uma escola, uma entidade de capacitação, de qualificação dos produtores, tem essa missão de fazer que, através de uma assistência técnica e uma extensão rural de qualidade, a gente possa levar aos pequenos produtores brasileiros o acesso ao que a ciência tem produzido de transformação para melhorar os processos de produção e de produtividade do setor agropecuário. Então, o grande desafio é fazer com que essa boa informação que está na prateleira de entidades de pesquisa como a Embrapa possa chegar a todos os produtores brasileiros e a gente fazer com que a gente levante a base desses mais de 5 milhões de produtores brasileiros que ainda precisam ter acesso a muitas tecnologias básicas ainda para que eles possam alavancar o seu sistema de produção. Fechando as falas dos vice-presidentes, ouviremos agora Marcelo Bertoni, presidente da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul. Olha, nós estamos trabalhando muito nessa questão de segurança jurídica. Hoje passamos aí o marco temporal dentro do Senado e acabamos de passar na Câmara dos Deputados agora a faixa de fronteira. É uma questão muito delicada, não só para o meu estado, mas hoje pega todos os estados brasileiros, a questão dos povos originários. Aqui não estamos dizendo que eles não têm os direitos garantidos, mas os direitos deles também não passam por cima dos nossos direitos, dos produtores que têm os títulos de boa-fé. Então nós vamos continuar defendendo o produtor nessa questão, sem tirar os direitos dos povos originários, a sua terra também. Também agora essa questão da faixa de fronteira, que afetava 11 estados, agora passando na Câmara hoje, provavelmente vai ser sancionado, trazendo o rito para que o produtor consiga fazer essa regularização que tanto afligia o produtor rural. Para o produtor produzir, ele tem que ter paz no campo. A gente não consegue produzir se não tiver isso. E a sociedade tem que entender o que eu tenho falado muito. Existe uma dívida histórica com os povos originários? Sim, mas quem deve é toda a sociedade brasileira. A partir do momento que você não é povos originários, você também deve essa conta. Não é só o produtor que tem que pagar. A cidade que a pessoa mora hoje também era terra indígena. Então as pessoas têm que entender que a dívida é de todos e nessa questão, não só querer que o produtor rural pague a conta, e é isso que eu tenho falado para muita gente. A gente precisa ter paz no campo, segurança jurídica, tranquilidade, para a população ter o alimento que alimenta eles 3 vezes por dia, aonde esse alimento hoje é barato. A partir do momento que eu não conseguir produzir, não conseguir alimentar a população, vai inflacionar e vai ter alta nos alimentos. E aí ninguém vai achar bom. Essa cobertura da posse da nova diretoria da CNA em Brasília tem um oferecimento da Copac, Cooperativa dos Arrozeiros de Camaquã. O programa que também tem o patrocínio do Senar RS, geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento. A Fubra, sempre com você. Sicredi, aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Fortral New Holland, agora com uma nova unidade em Guaíba. Blueville, do pão ao carreteiro, a Blueville tem tudo. Sementes Rancho King, a base forte da sua lavoura. Fazenda Santa Teresa, Estância Madrinha. Melhorar rebanhos é a nossa missão. E Metalúrgica 4 Irmãos, sempre com a solução certa para a sua necessidade de lavoura. Nós vamos agora ao intervalo comercial e retornamos com as falas da ex-ministra e senadora Tereza Cristina, do ex-ministro Roberto Rodrigues e também
Um pronunciamento do presidente reeleito da CNA, João Martins. Já voltamos.